Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a glória, a honra, a força, o poder seja dado ao nosso Deus, amém? Glória a Deus, estamos dando início ao nosso culto desta noite, amém? Amados, se você puder, peço que você entre em algum contato com algum irmão, ligue, mande um zap, convidando para assistir a live desta noite, ao qual Deus tem uma palavra poderosa para nós como igreja, como filhos de Deus, como sacerdotes, amém? E eu quero, em nome de Jesus, antes de louvarmos a Deus, antes de explanarmos a palavra do Senhor através das Escrituras e do seu Santo Espírito, eu quero convidar você. Acha o louvor peso da minha glória para mim. Está aqui. Eu quero convidar você a orar comigo. Amém? Glória a Deus. Eu senti no meu coração de nós orarmos, adorarmos a Deus com um louvor, que eu gosto muito. O peso da tua glória, né? O peso da tua glória, na verdade, é o poder do Espírito Santo, porque ele expressa a glória do Deus eterno, a glória do Deus vivo, né? Então eu quero te convidar nesse momento, querido irmão, querida irmã, a orar juntamente comigo aí onde você está, amém? Vamos unir as nossas fés juntos, em um só Espírito, em um só clamor, em uma só unidade. Pai, em nome de Jesus, quero nessa noite, reunido com meus irmãos e irmãs, não somente, Pai, daqui, ó Deus, da cidade de Pederneiras, como também de São Paulo, de outras cidades localizadas, como também, Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor abra os céus, ó Deus, sobre a vida de cada família, de cada lar, de cada irmão, de cada irmã, que nesse momento, Pai, está, Senhor, reunido conosco nesta live, nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando, prestando um culto a Ti, ó Pai, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, que nos proporcionou um novo e vivo caminho pela obra do Calvário. Ó Pai, em nome de Jesus, abre os céus, ó Deus, e derrama a Tua glória, derrama o Teu Espírito Santo sem medida, ó Deus, e nos enche nessa noite. Ó Deus, renova, Senhor, ó Deus, as nossas forças. Traz, Pai, um despertar no coração, Senhor, dos meus irmãos, das minhas irmãs, Pai, a fim de que todos nós venhamos, Senhor, cheios, ó Deus, cheios do Teu Espírito, cheios, ó Deus, da Tua graça, do Teu poder, da Tua santa unção. Ó Espírito Santo de Deus, faz separação de luz e trevas, inunda a vida desse homem, desta mulher, a vida desse jovem que está nos ouvindo, nos assistindo. Vem com o peso da Tua glória, ó Deus, sobre nós nessa noite, a fim de que a gente possa ser uma voz profética, uma voz apologética, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, Pai, que habita em cada um desses que estão me ouvindo, nos assistindo nesse momento por intermédio desta live. Pai, que o Teu Espírito flua de uma forma grandiosa, poderosa. Ô Espírito Santo, gera através desta live, uma manifestação da glória de Deus, renovando, fortalecendo, revigorando, ó Deus, confirmando, ó Deus, trazendo encorajamento, esperança ao coração de aqueles que com um coração sincero, Pai, buscam Tua face, em nome de Jesus. Que seja levantado nesse momento, Pai, muros e fogos espirituais pelo lado de cima, de baixo, por frente, por trás, pelo lado direito, pelo esquerdo, que o sangue de Jesus Cristo, Senhor, esteja implícito sobre cada irmão, sobre cada irmã, e que o mal seja repreendido. Eu repreendo em nome de Jesus toda a atuação de Satanás, toda a atuação dos seus demônios, a fim de tentar impedir, ó Deus, Pai, o fluir da Tua palavra, o fluir da Tua graça, o fluir da Tua unção, sobre cada lar, cada vida que nos ouve nesse momento. Nós entregamos, ó Deus, a direção deste culto, que está sendo realizado agora aqui no meu lar, nesta live, na direção do amado Consolador, o Espírito Santo, o Paracleto, o nosso amigo, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos adorar a Deus com esse louvor. Vem com o peso da Tua glória, Deus. Aleluia.
Minha esposa já vai colocar aí para nós. Tudo divino, Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Água, amor. Espírito vivo, Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Oh, peso da tua glória, rios de vida, que a verdade do teu reino em mim, vem com peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Espírito do trigo, Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da Oh, aleluia! Oreca, Yahabache! Oreca, Rabarabache! De vida! Que a verdade no teu reino vem em mim, vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória, Senhor, sobre cada lar que nos ouve, que nos assiste. Vem, Espírito Santo, inunda a vida dos meus irmãos e irmãs. Oh, tua face, mas te queremos ver, conhecer teu coração, a tua glória, poder. Oh, 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 oh. Oh, Senhor, força minha! Alabanaia, Narahache, Yeshua! Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória aí. Aleluia! Que a verdade do teu reino vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui, vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória. Aleluia, louvado seja Deus. Vem com o peso da tua glória, Senhor, nesta noite, sobre a tua igreja, aqui no Brasil, aqui na cidade de Pederneiras, em São Paulo, no Chile, aonde tiver, ó Deus, um irmão, uma irmã, um filho, uma serva, um ministro, um sacerdote, um embaixador teu, por meio desta live, nos ouvindo, nos assistindo, sendo edificado pela tua palavra, que é espírito e vida. Enche, vem com o peso da tua glória, aí onde ela está, aí onde ele está. Oh, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
Glória a Deus, queridos. Eu amo esse hino, eu amo esse hino. Às vezes, aqui na minha casa, eu coloco esse louvor e fico por horas adorando a Deus, louvando o Senhor. E eu digo, amado, eu vou te dizer uma coisa. Quando o Senhor vem com o peso da sua glória, Andaracarabashuia, é tremendo, é tremendo, é tremendo. Como o profeta Ezequiel disse, né? Quando a glória do Senhor veio novamente sobre o templo, que o Senhor traga novamente a glória dele sobre nossas vidas, o peso da glória de Deus, o peso da glória de Deus, venha sobre a igreja nesta noite. Amém, amados? Quero mandar um beijo no coração dos meus irmãos aqui na cidade de Pederneiras, todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Oh, amado, essa palavra vai edificar, fortalecer, encorajar a tua vida nesta noite. Amém? Vai nos trazer esperança, vai nos trazer fortalecimento, vai nos trazer direcionamento, em nome de Jesus. Também os meus irmãos lá de São Paulo, um beijo no coração de todos vocês, principalmente aqueles que nessa noite, nesse dia de hoje, né? Desse dia de hoje, foram abençoados, apadrinhados, agraciados por Deus, né? Pastor Alexandre Nunes e pastora Ana Carolina. Oh, nasceu a filhinha deles hoje, motivo de muita alegria, porque na cidade, né, de São Paulo, lá nasceu uma criança abençoada, promessa de Deus, a vida de Alexandre Nunes e pastora Ana Carolina. Que ela seja alegria, que ela seja um divisor de águas na vida daquela família, que ela por todos os dias da sua vida marque vidas e expresse a glória do Deus eterno para todos sempre. Oh, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Amados, eu quero convidar você também amanhã, né, às 20 horas, estaremos dando o nosso estudo, já estamos acabando o estudo, o arrebatamento da igreja. Depois quero dar um outro estudo sobre juízo final, amém? Sobre juízo final, para aqueles que ficarem aqui, infelizmente, muitas pessoas vão ficar, não é o pastor Marcelo que está falando, é a Bíblia que diz que irão ficar, né? Aqueles que não levam Deus em conta, aqueles que não tiveram, amados, no seu coração temor a Deus, e não inclinar o seu coração a buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto pode se invocá-lo, enquanto Ele está perto. Amém, amados? Então amanhã, a partir das 20 horas, estaremos dando o nosso estudo. Amém? O arrebatamento da igreja. Se eu não me engano, só tem mais essa aula e outra, ou é só essa, eu preciso ver direito. Mas já estou anunciando aqui o próximo estudo, que é juízo final. Juízo final, né? O juízo de Deus sobre as nações, o juízo de Deus sobre toda a raça humana, aqueles que ficaram aqui, aqueles que não levaram Deus em conta, aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Pois todo homem precisa ter Jesus como Salvador. Não é um Salvador, não, é Jesus. Só Jesus pode salvar. Só Jesus pode dar vida eterna. Amém, amado? Louvado seja Deus. Quero convidar também os queridos irmãos, aqueles que estão sem congregar, aqueles que nos ouvem, assistir o nosso culto de domingo. Amém, queridas? 19 horas. Que hora? Às 19 horas. 19 horas. Deus certamente nos preparar uma palavra no coração para ministrar ao seu povo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de direcionamento, uma palavra de esperança ao seu povo, à igreja do Deus vivo. Quero convidar também, meu irmão, você, minha irmã, minha irmã, você que me ouve, simpatizante da palavra de Deus, nós como igreja, nós como cristãos, nós, amados, como ministros, que estamos à frente. Pastor, eu costumo falar isso. Pastor de verdade, não, né? Não essas pessoas que estão aí usando a igreja como empresa, usando a igreja como meios para ganhar dinheiro, não. Pastor, homem de Deus, aqueles que foram chamados desde o ventre da mãe para ser pastor, para anunciar, como o Senhor fala lá no livro de Jeremias, capítulo 3, verso 15, né? Eu vos darei pastores que vos apacentem com sabedoria e conhecimento. Amém? Esses aí são loucos, ao meu ver, né? São loucos assim como eu, que se atrevem a alugar prédio, né? Muitas vezes
não ganha nem um terço do valor do aluguel daquele prédio, mas ele confia de que Deus enviará as pessoas e essas pessoas, sendo fiel a Deus, irá ajudá-lo a manter aquelas portas abertas, pagar água, pagar luz, pagar IPTU, pagar conta de água, pagar o aluguel, né? Muitas vezes chegando, como era na igreja de São Paulo, a quase R$6.000, né? As contas, os débitos, os gastos da igreja. Aqui, menos, bem menos, né? Mas esse mês tem sido, amados, devido à quantidade de pessoas que temos, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, não deixe de ser fiel. Você não está sendo somente fiel, amados, ao seu pastor. Você está sendo fiel com Deus, que conta com você. Se Deus tem dado uma porta de trabalho para você e de lá você tem ganhado o pão de cada dia, não deixe de ser fiel a Deus. Deus continuará abençoando, Deus continuará sendo fiel àqueles que são fiéis. Ele não pode negar-se a si mesmo, viu? Deus é fiel, Deus é fiel. Então não deixe, amado, de ser fiel com o Senhor, com a sua obra. Então, se você pode, entre no WhatsApp, mande um recado, mande um zap dizendo que quer ofertar, que quer dizimar, que quer nos ajudar, amém? Pagamento de aluguel, a quantia você determina. Eu não vou aqui estipular quantia para ninguém, porque eu não sei, meu irmão, o que se passa no teu coração e na tua vida financeira. Se você pode, ajude com alegria, não por necessidade, nem por eu estar aqui falando para você, né? Ajude com amor, com alegria. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9, Deus se agrada de quem dá com alegria. Amém? Então, se você deseja no seu coração nos ajudar com a obra ali na Cidade Nova, entre em contato conosco no meu zap, no zap da pastora, nos enviando uma oferta, nos enviando dízimo, nos enviando aquilo que você pode, não o que você não pode. Se você também não tem condições, querido, pastor, eu estou passando momentos difíceis, entre em contato pedindo oração, nós vamos com carinho, sabe? Como disse o apóstolo Paulo, por esta causa dobrarei os meus joelhos e orarei pela tua causa, pela tua necessidade, pela tua família. Amém, querido? Porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, dado o que comer, beber, vestir, calçar. O Senhor tem sido fiel e tem mantido-se fiel. Amém? Glória a Deus. Eu quero nessa noite compartilhar uma palavra ao qual Deus trouxe ao meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra, confesso, amados, me animou, me alegrou, me trouxe, sabe, vida, alegria, esperança, renovo. Aleluia, aleluia. O título que eu dei a esta mensagem desta noite é tempo de nos enchermos do Espírito Santo. Mesmo a meio de tantas lutas, dificuldades, desertos, vales, pandemias, enfermidades, morte, é tempo de nos enchermos do Espírito Santo. E eu quero ler com você, pega a sua Bíblia aí, abra no livro, segundo escreveu o profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 19 ao 21. Amém? Foi aí que Deus falou comigo essa semana, ministrou essa palavra poderosa no meu coração. Isaías 59, versículo 19 ao 21 diz assim: Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Alvorará contra ele a sua bandeira. Presta atenção, Deus tem algo, Deus tem uma palavra profética para a sua vida, uma palavra revelada, uma palavra, amado, cheia de unção, poder e vida, para a tua vida nesta noite. Versículo 20. E virá o Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da sua transgressão, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito estará sobre eles, e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, ou seja, dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora para todo o sempre. Louvado seja Deus. Que palavra tremenda, né, irmãos?
Que palavra poderosa. Amados, nós estamos diante, né, de uma promessa que já foi, na verdade, essa promessa foi cumprida e tem se cumprido todos os dias que alguém levanta a mão e confessa Cristo Jesus o Senhor como seu Salvador, como seu Deus. Amém? Então, essa palavra já se cumpriu na minha vida. Quando em 95, na vida da minha esposa, Débora, que está sentada ali do meu lado, está mandando um beijo para mim. Um beijo para você, amor. Eu te amo. Tu és o grande amor da minha vida. Porque eu enfrentei muitas lutas, vales e desertos. Tudo isso para viver ao teu lado. Porque te amo, tu és a minha igreja, minha noiva amada. Aleluia, aleluia. Então, desde os dias que Jesus Cristo profetizou, lá em Atos capítulo 1, versículo 8. E o que Jesus profetizou? Está registrado em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Até os confins da terra. Até onde, amado, prover a Deus, querer te usar, te levar. Amém? Oh, louvado seja Deus. Eu que vim do Pernambuco, morava em sítio, no meio de um matagal. Hoje vivo aqui em Pederneira, né? Mas nasci em um sítio, na mãos de parteira, condenado pela doença, pela morte, mas o espírito de vida, né, de uma promessa dada pelo Deus eterno na minha vida, na vida desse homem que você ouve. Aleluia. Então, irmãos, nós vemos Jesus falar aos seus discípulos, né, no capítulo 1, versículo 8 de Atos, qual a razão? Porque eles receberiam poder em suas vidas. Não sei se você conseguiu discernir isso, né? Mas em Atos capítulo 1, versículo 8, nos mostra claramente porque Deus quer nos dar o seu poder, ou o seu Espírito Santo. Então a primeira coisa que nós vemos Jesus falar em Atos capítulo 1, versículo 8, né, é que nós, né, sem o poder do Espírito Santo, assim como os discípulos de Jesus, e assim até mesmo o próprio Jesus, amados, não teríamos, nem o próprio Jesus teria, né, como testemunhar e dar testemunho. Testemunhar e dar testemunho do reino de Deus. Primeira coisa que nós vemos em Atos capítulo 1, versículo 8. Primeira coisa. Sem o Espírito Santo, sem o poder, sem, né, o poder que vem do alto. Esse foi o grande diferencial da igreja primitiva. Eles eram cheios do poder do Espírito Santo. Moisés foi cheio do poder do Espírito Santo. Você tem uma ideia? O próprio Jeová tirou do poder que estava sobre ele para ministrar sobre 70 anciões. Olha que unção, irmão. Então a segunda coisa que eu e você nos discernimos no versículo 8 do capítulo 1 de Atos, né, é que independente de onde eles estivessem ou como estivessem, amados, se o Espírito de Deus, se o Espírito Santo estivesse neles, levaria eles a dar testemunho e a serem testemunho do reino de Deus. Porém, isso sem o Espírito Santo seria impossível. E o que a igreja do século 21, nos dias atuais que vivemos, precisa entender, você que me ouve, se você, querido, sabe, fez com que o Espírito Santo extinguisse, se esfriasse em você, você já não fala em línguas, você já não chora mais na presença de Deus, você já não tem mais o teu devocional, eu quero dizer, não deixe o Espírito Santo se extinguir na tua vida, porque Ele é uma pessoa, e não tem como convivermos, amado, com uma pessoa ao nosso lado que não fala conosco, que não se relaciona conosco, que não tem nenhuma intenção de se tornar amigos, confidentes a nós, mas está andando conosco. Então a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite,
é noite, é tempo de buscar o Espírito Santo. O profeta Isaías, ele diz, no versículo 19 do capítulo 59 do seu livro: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará sobre ele a sua bandeira. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, simpatizante da palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, eu quero dizer para você, a bandeira do reino de Deus não leva o nome de igreja tal, de igreja tal, de igreja tal. O reino de Deus é representado através do Espírito Santo e do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então, o apóstolo, profeta, ungido de Deus, ele diz assim, e o Espírito Santo, vindo o inimigo como uma torrente de água, o Espírito Santo alvorará, ou seja, vai levantar uma bandeira. Qual é a bandeira que tem sido levantada na tua vida, na tua família, no teu casamento? Qual é a bandeira que tem sido levantada contra as dificuldades de desemprego financeiro, contra essa pandemia que assola a terra, esse espírito de morte que tem assolado a terra? Qual é a bandeira que tem sido levantada na tua vida, querido? Para deter, para repreender, para se opor? É do reino de Deus? É do Espírito? Porque se é, você pode estar tranquilo, sossegado, dorme em meio, irmão, nessa tempestade, assim como Jesus dormia dentro do barco, e o barco era lançado de um lado para o outro, mas Jesus dormia. E por que dormia? Porque ele sabia em quem cria. Ele sabia que aquele que guardava a vida dele era poderoso para preservar a vida dele da morte. Assim como nós hoje, nos dias que estamos vivendo, nos dias em que a esperança do homem está na vacina, no remédio, que os médicos prescreveram, a vacina que foi criada pelos cientistas. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, filho de Deus, volte a confiar em Deus. Volte a confiar em Deus, amados. Só tem um que pode parar esse vírus, esse espírito de morte, essa pandemia que tem assolado sobre toda a terra. O que é, pastor? O Corotina, é a vacina chinesa, é a vacina inglesa, o que é, pastor? É a vacina que vai vir lá da França? Não, querido, não é não. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. O espírito da morte vindo sobre a tua vida, ele alvora a bandeira. Você tem um tempo determinado de vida por Deus. Deus tem um chamado na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. E o projeto de Deus na tua vida não pode ser interrompido, impedido pela morte. Porque o espírito de vida habita em você. Viu? Em nome de Jesus. Mas infelizmente, amado, nenhuma vacina criada humanamente, isso é paliativo, irmão. É folha de figueira. É folha de figueira. É folha de figueira. Infelizmente, nenhuma dessas vacinas produzidas pelos homens, pelos cientistas, podem deter, parar essa pandemia, esse vírus, esse espírito de morte. Você mesmo viu. O que, pastor? Você viu. O que foi que você viu? Que eles criaram uma vacina, a primeira dose que eles deram, a segunda já tinha uma nova variante, onde o espírito de enfermidade se fortaleceu e juntamente com outra enfermidade, criou uma segunda variante, aonde o efeito da primeira não causou nada. A primeira dose não fez efeito de nada. Primeiro, amados, primeira coisa que eu e você, como filhos de Deus, como cristãos, viu? Temos que acreditar que esse vírus é uma praga.
que ele veio ao mundo por permissão de Deus. O que por permissão de Deus? Não é o diabo que está escrevendo a história, quem está escrevendo, eita glória! Quem está escrevendo a história é Deus, irmão. Para de dar ouvido, sabe? Para repórter, para noticiário, para de dar ouvido para isso, para de encher teu coração de morte. Para de encher teu coração de morte. Já ficou comprovado inúmeras vezes que isso está afetando a alma das pessoas, está levando pessoas até mesmo, irmão, a desejar se matar. Para de ouvir isso. Vai ler a Bíblia, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai lavar o quintal, vai carpir um lote. Mas para de dar ouvido à besteira. Ou você crê em Deus ou você não crê em Deus. Assim como o próprio Jesus falou para Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém? O Espírito do Senhor vai alvorar a bandeira dele, e seja a morte vinda através do coronavírus, ou através do chikungunya, ou do zika, ou de qualquer outra enfermidade que tente assolar, terminar, se opor ao projeto de Deus na tua vida, não vai prevalecer. O Senhor vai levar, amados, em nome de Jesus, o Espírito Santo a alvorar a bandeira, e vindo o inimigo como a torrente de água, como correntes de morte, sobre a vida da igreja, não prevalecerá. Aleluia, aleluia. Esse vírus se trata de uma enfermidade de ordem espiritual, queridos. Primeiramente, de natureza espiritual, que só pode ser repreendida pelo Espírito Santo. O que? Sim, Senhor, só pode ser repreendida pelo Espírito Santo. Eu quero dizer para aqueles que estão me ouvindo, homens de Deus, mulheres de Deus, aqueles amados, que têm consciência do que estou falando, do que estou pregando. A carta que Paulo escreve, a segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 6 ao 7, Paulo fala algo tremendo. Ele diz assim: e agora, meus irmãos, vocês sabem muito bem o que detém o inimigo, para que ao seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da justiça opera. Somente há um que agora o detém, até que do meio seja retirado. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que se opõe ao anticristo. É o Espírito Santo que se opõe a Satanás. É o Espírito Santo que se opõe, amado, a esse vírus de morte, a essa enfermidade de morte que tem assolado tantas vidas sobre a face da terra. Pare de acreditar na morte e comece a crer na vida. Eu vim para que tenham vida, e vida com uma abundância. Se você crê em Deus, você e a tua casa vão estar coberta pelo sangue do Cordeiro, e o espírito da morte ali não entrará, não prevalecerá. Aleluia! E vindo ele, por quê? Porque ele é tentador, ele vai vir, ele vai tentar entrar. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai alvorar a bandeira. Aqui não, aqui tem a marca do sangue do Cordeiro, aqui tem a marca do sangue de Jesus, aqui é propriedade do Altíssimo, aqui foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, querido irmão, querida irmã, é tempo de nos enchermos do Espírito Santo. O homem e a mulher que temem a Deus, que vivem em obediência aos seus mandamentos. Viu? Esse espírito de enfermidade não prevalecerá contra ele, contra ela. Não prevalecerá contra ele, contra ela, quando vier como uma corrente de morte. Porque o Espírito Santo vai alvorar a bandeira, vai levantar a bandeira, vai enfincar no portão da tua casa, como foi colocado ali o sangue sobre os umbrais e sobre os batentes. Eita! Aleluia! Irmãos, embora Jesus fosse o unigênito Filho do Deus vivo, ele teve que se encher do Espírito Santo para concretizar, para realizar a obra de Deus. Sem o Espírito Santo, Jesus não poderia ter feito nada do que fez. Ele não poderia ter realizado a obra expiatória do Calvário. Quando eu e você lemos a Bíblia em Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 2, Lucas diz assim: e Jesus veio
E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, aonde durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias, e no fim deles teve fome. Teve fome. Então comeu. Mas quem foi que levou Jesus, o Filho do Homem, ao deserto para ser tentado? O Espírito Santo. Lá, o amado, o espírito da morte, o espírito de Satanás e sua trupe estava lá para tentar, parar, deter, se opor ao plano de Deus na vida de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, o homem, filho do homem, filho de Maria, filho de José. Jesus era 100% homem e era também 100% Deus. O Verbo se encarnou. Vimos a sua glória como a glória do unigênito, lá no livro de João, capítulo 1, versículo 14. Quero dizer para você nesta noite, é noite de nos enchermos do Espírito, é tempo de buscar a Deus enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto, é tempo de nos enchermos, Caleb, do Espírito Santo. Aleluia! Esse meu neto será um profeta desta nação. Ele já veio desde o ventre, cheio do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Deus. É lindo, é maravilhoso, é quietinho, é tudo. É porque é cheio do Espírito Santo. É cheio do Espírito Santo. Viu? Eu quero dizer para você, é tempo de buscarmos o Espírito Santo. Vemos então, amados, que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para enfrentar o espírito da morte, para enfrentar Satanás, para enfrentar a trupe do diabo, todo o inferno. Então nós vemos que Jesus se encheu do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, Jesus, como Filho de Deus, amado, e também como Filho do homem, não conseguiria dar testemunho e ser testemunho do reino de Deus. Em João 15, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, apóstolo Jesus Cristo. O apóstolo João diz assim no versículo 5 do capítulo 15 de João. O que Jesus disse? Jesus disse assim para os seus discípulos em João 15, versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe, amado, porque tem tanta gente morrendo na puberdade, morrendo na flor da idade, morrendo sem promessas se cumprirem na vida dele. Ei, meu irmão, eu fico com a palavra, eu te amo, mas eu sou obrigado a pregar a palavra. Há muita gente morrendo, crente que aceitou Jesus, mas não é cheio do Espírito Santo. Porque quando o espírito de morte vem, amado, para aniquilar, para frustrar, para se opor ao espírito da vida, simplesmente assim, o espírito de vida alvora a bandeira e o espírito de morte bate em retirada. É o que Jesus declarou, é o que Jesus falou, é o que Jesus prometeu através de Pedro, que é a igreja. Ele disse, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Dizer para você, você não vai morrer, meu irmão, se você confiar em Deus, andar com Deus, obedecer os mandamentos de Deus, viver uma vida guiada, dirigida, instruída pelo Espírito Santo. Olha, eu quero dizer para você que não tem Covid, que não tem covarde, que não tem diabo, que não tem inferno, que não tem demônio, que mate você, que tire você, que impeça você de ver cumprido o plano de Deus na sua vida. Porque operando Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Vamos parar de besteira, vamos parar de dar ouvido a telejornais, vamos parar, amado. Tem gente crendo mais em noticiário jornalístico do que na palavra de Deus, em Deus. Tem acreditado mais na palavra da morte, no espírito da morte, do que em Deus. Volte seu coração para Deus, volte a crer em Deus, volte a confiar no Senhor. Sem Ele, eu e você não podemos fazer nada, é por isso que muitos têm morrido aí, Agora, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Pastor, você está pregando heresia. Eu estou pregando não, irmão, estou pregando a Bíblia. Ou nós cremos ou não cremos. O Evangelho é assim. Foi o que Jesus falou para Marcos. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você não ver, o teu irmão vai continuar dentro daquele buraco. Pronto, acabou. É assim que funciona o Evangelho. Você está aqui? Você está comigo? Funciona assim.
Se você crê que Jesus pode fazer um paralítico andar, você vai orar e ele vai levantar. Ah, mas precisa ver se é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus não, irmão. Precisa ver se você tem fé para que essa vontade se manifeste na vida daquela pessoa. Foi o que Jesus falou quando foi questionado a respeito de um homem que era paralítico. Os discípulos de Jesus perguntaram: mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse assim? O pai ou a mãe? Ou ele mesmo? Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: ele nasceu assim, para que a glória de Deus se manifeste nele. Pedro e João, na porta da igreja Formosa, em Atos capítulo 5, eles se deparam com um paralítico, com as pernas atrofiadas, os pés atrofiados. E eles chegam e dizem assim para Pedro e para João: dá-me uma moeda, ajuda-me por favor, socorra-me. Pedro diz: eu não tenho ouro e nem prata. Eu quero dizer para você que me ouve, irmão, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho vale mais do que ouro e prata. Eu te digo nessa noite: levanta-te pelo poder do Espírito Santo e manifesta a glória de Deus. A glória de Deus irá sobre ti e resplandecerá. Em nome de Jesus. Então Pedro e João, olhando para o paralítico, diz: não temos ouro e nem prata, mas o que temos nós te damos. Levanta e anda. Levanta e anda. Aleluia. Jesus faz questão de deixar claro que sem ele nada nós podemos fazer. O apóstolo Paulo, ele encoraja, amados, os irmãos da igreja a buscar o Espírito Santo. Entre muitos motivos, um deles está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Paulo incentiva, Paulo encoraja a igreja a buscar o Espírito Santo. Mas entre eles, um dos muitos motivos é esse que nós vamos ler agora. Romanos 8, 26 e 27, que diz assim: da mesma forma o Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como ele intercederá se ele não está? Versículo 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Escuta o que eu estou te dizendo. A maior arma que a igreja tem, por isso que ouvimos dias atrás um certo partido que foi grampeado o telefone de um deles, dizendo: temos que fechar as igrejas, temos que parar esse povo crente, eles estão nos atrapalhando. Sabe por quê, querido? Porque o diabo sabe que não pode parar a igreja, que há um que ainda pode deter enquanto está aqui, é o Espírito Santo. A igreja, ela se opõe às portas do inferno. Esse vídeo está circulando pelo zap, pela internet, por postagem. Um certo partidinho aí, de um desordeiro que sortaram ele. E um dos braços direitos dele dizendo: nós temos que fechar as igrejas, nós temos que fazer as autoridades fechar as igrejas, porque esse povo é que nos atrapalha, eles é que são a força do presidente. Eu tenho certeza que alguém que está me ouvindo aí diz: eu vi esse vídeo. Está dizendo: eu assisti, eu vi esse vídeo. Você está aqui, querido? É o Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis a meu favor, ao teu favor, a favor do presidente. Louvado seja Deus. Aleluia. Paulo, amados, ele fala à igreja de Éfeso, ele incentiva, ele encoraja, ele anima. Ele diz à igreja de Éfeso, no capítulo 1, no versículo 13 e 14, Paulo diz assim, nele nós estamos desde que ouvimos e cremos na palavra da verdade, o evangelho que nos salvou. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. 14. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor
da sua glória. Meus irmãos, as Escrituras nos mostram que o Espírito Santo, ele é uma representatividade, muitas vezes, de várias formas, de água, óleo, vento, fogo, sopro, bomba. Aqui, o Espírito Santo, ele é um guerreiro. Ele alvora a bandeira e diz: aqui não entra, as portas do inferno aqui não entram. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. É Deus, Ele é Jesus, Ele é o Pai, Ele é Jeová, Ele é Adonai, Ele é Yahvé. Viu? Aleluia. Então Paulo diz que todos que aceitaram Jesus Cristo já foram selados. Ele não diz que foram cheios. Há muita gente que foi selado com o Espírito, irmão, mas que precisa ser cheio. Mas que precisa ser cheio. Nós vemos essa desmistificação clara lá em Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45, quando Jesus diz que o espírito imundo sendo expulso de uma casa, a casa fica vazia, limpa, adornada, cheirosa. Vindo o inimigo, percebe, vê que ela está vazia, leva 7 para se garantir que vai entrar dentro da casa e possuir. Ele diz: voltarei para minha casa da onde saí. E a Bíblia diz no versículo 45 que o último estado da vida daquele homem se torna pior do que o primeiro. Muitos cristãos, amados, têm padecido, têm sofrido, se enche do Espírito Santo, meu irmão. Você ter o selo do Espírito Santo é uma coisa, você ser cheio do Espírito Santo é outra. Deus não enche ninguém do Espírito Santo. A ordem imperativa: enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18, o que diz, pastora? Não vos embriagueis com vinho, em qual há devassidão, brigas e contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos, viu? Nós precisamos nos encher do Espírito Santo para o dia da redenção. Paulo diz que o Espírito Santo, ele também é visto como um selo. Como um selo. A marca dele está sobre a nossa vida. Viu? Aleluia. E aqui eu quero te dar uma explicação plausível, uma explicação poderosa, uma revelação, amado, tremenda. Tremenda. É, tremenda. Viu? Para que você possa entender o que Paulo está falando ali no capítulo 1, versículo 14 de Éfeso, acerca do selo do Espírito. Eu quero dizer para você, meu irmão, Paulo, na segunda carta de Coríntios, Paulo diz que nós somos a carta escrita pelo próprio punho de Deus, não em tábuas de pedra, mas agora em tábuas de carne, com a mão do próprio Deus. Nós não somos um bilhete nem um recado, nós somos uma carta escrita pelo punho do próprio Deus. Essa carta tem direcionamento. Qual, pastora? Fala para mim. O que impede uma carta de chegar no seu destino final? Endereço postal. Sabe, amados? 3 coisas garantem que a carta, chegue ao seu destino. Primeiro, ela precisa ser levada ao correio. Segundo, ela precisa ter o selo. E o terceiro é o número lá, pastora, que é colocado CEP. Tem que ser colocado o CEP. O que significa CEP, pastor Marcelo? O que o senhor está querendo dizer? Significa código de endereçamento postal. É a única coisa, amado, que faz com que a carta não chegue no seu lugar destinado, se estiver faltando o CEP. Eu quero dizer para você, há uma mensagem dentro do seu coração. Você é a carta escrita pelo próprio punho do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, em coração humano. O CEP, que é o selo do Espírito, já foi colocado em você. Se você se encheu com o conteúdo do céu, se você tem sido cheio da graça de Deus, da paz de Deus, do Espírito de Deus, você tem, amado, algo que dá.
notícias boas. Por isso que a Bíblia diz que nós somos a luz desse mundo, o sol desta terra, e que o Evangelho é boas novas e alegria. Eu quero dizer para você, você tem o selo, se encha do Espírito Santo, para que você seja mensageiro de boas novas àqueles pelo qual o próprio Espírito te levar, aonde quer que ele te envie. Porque como vimos lá em Lucas capítulo 4, Ana, o próprio Espírito Santo foi quem levou Jesus para o deserto. Não foi as necessidades, não foi as circunstâncias, não foi o diabo, que infelizmente para muito crente é o diabo que leva ele para o deserto, para humilhar ele, para pisar nele. Não, é Deus te forjando para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, movendo-se por fé. Amém? Aleluia. Então, queridos, eu quero deixar nessa noite esta palavra para você. É tempo de se enchermos, é tempo de nos enchermos do Espírito Santo. E vendo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor alvorará a sua bandeira. A morte não vai prevalecer contra a vida daqueles que nele vive o Espírito de vida. Olhe, escute o que eu vou lhe dizer. Aqui na minha casa, eu peguei Covid, minha esposa pegou Covid, meus filhos pegaram Covid, mas a vida prevaleceu contra a morte. Viu? Deus está com você. Levante a sua cabeça. Comece a buscar o Espírito Santo enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto. Se encha do Espírito Santo. Amém? Beijo no seu coração, fique com Deus. Parabéns, Ana, parabéns, Alexandre, pela filha linda. É Sara? É Sara, pastora? Rebeca. Deus abençoe a Rebeca, que sobre ela resplandeça a luz do seu rosto e a dê paz, saúde e prosperidade, junto com seus pais e irmão Pedrão. Ó, Rebeca e Pedro. Jesus, é só patriarca na casa. Você viu, pastor? Só filhos de patriarca, hein? Louvado seja Deus. Amém? Aleluia. Parabéns, Pedro. Parabéns, Ana. Parabéns, Rebeca. Parabéns, Alexandre. Amados, eu quero orar por todos vocês, convidá-los para o culto, amém, de domingo às 19 horas. Pedir para aqueles que sentem desejo no coração, nos ajudar enviando uma oferta, enviando um dízimo, se você quer, se você pode, com alegria. Deus se agrada de quem dá com alegria, não por necessidade. Temos passado tempos difíceis. Pode ser por Pix, entre no meu Face, entre no meu WhatsApp, ou no Zap da pastora, se você desejar no seu coração. Por quê? Porque temos passado tempos difíceis aqui na cidade. Amém? E Deus sabe. Se Deus tocar no teu coração, não endureça teu coração, em nome de Jesus. Vamos orar encerrando? Que o grande amor de Deus, que as doces e ricas consolações do Espírito Santo, o amor do Deus Pai, do Deus Filho, seja hoje para todos sempre, com cada um de vós, e todos digam amém. E Deus te abençoe, fique em paz, até amanhã às 19 horas, às 20 horas. Beijo no seu coração, a paz.